Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, tudo sobre São Paulo e Bragantino, provável escalação, as últimas do Tricolor e, claro, desfalques, além de uma bolada entrando no São Paulo Futebol Clube. Então, vambora pro vídeo! Estamos de volta com o G4. O São Paulo encara o Bragantino, que vem subindo na tabela, em Bragança e com muitos problemas. Por exemplo, só tem 2 zagueiros. Normal. E tem um decisivo contra o Palmeiras no meio da semana que vem. Vamos colocar as escalações na tela. O Arnaldo vai dizer pra mim se... Primeiro, vamos com o Bragantino. Ó, tem uma cacetada de nome duplo aí, vocês me ajudem, por favor. Cleiton. Certo. Aderlan. Tá. Luan Patrick. Isso. Eduardo Santos. Estão soprando pra você, né? E Juninho Capixaba. Tá bom, é isso aí. Aí, Matheus Fernandes, Jadson e Eric Ramírez. Ah, bonito. Evangelista. Lucas Evangelista, bonito. Eduardo Sacha e Thiago Borbas. Cada nome que o Thiago, não Borbas, só para no seu ouvido, eu entendo que você acerta. Acertamos. Pode ter ainda a volta do Vitinho, que estava suspenso contra o Corinthians, ou seja, o Bragantino ainda tem alguns problemas de lesão, mas são mais antigos, né? Esse time aí é o time que firmou com o Vitinho depois da parada da data FIFA, que é o time que tem jogado muito bem. Vocês já repararam que a gente falou da possível vitória do Flamengo, possível empate, possível vitória do Palmeiras? Quem meteu 4 no Flamengo foi esse time. Não, e se o Red Bull ganhar, ele toma o lugar do Palmeiras. Exatamente. Isso. Acho que até do Flamengo não dá, é bom, mas do Palmeiras dá. É bom você citar isso, porque... Imaginar o Botafogo... melhor. É o melhor time da pós-parada FIFA. Aí o âncora vai se... Você cuida dele, hein? Porque é capaz de enrolar um araquiri. Se o Botafogo for campeão com a SAF e o Bragantino em segundo, já imaginou? Rapaz, ó. Pois é, cara. Ó o São Paulo. Vai, Arnaldo, você vai falando sim ou não? Isso é tudo uma estimativa, cara. Tá bom. Depois Rafael. Sim, esse sempre. Natan. Muito provavelmente. Diego Costa. Sim. Matheus Belém. Bem provável. Rapaz. Patrick. Aí pode ser que jogue o Caio Paulista também. E o Wellington, por que não? O Wellington não. O Wellington. Mas ele já tá. Ele já tá no esquema que eu falei do bicho do circo lá. O São Paulo. Não tá? Ele tá vivo? Peraí, ele tá vivo. Tá treinando normal. Tá respirando bem? Tá treinando normal. Cara, depois eu vou falar. Não. O cara quebrou o tornozelo, volta a ficar à disposição. Talvez vai pro banco. Não dá pra ele jogar. Ah, entendi. Tem algumas possibilidades no banco que são interessantes, mas não no time titular. O Wellington descartado no time titular pode ser o Patrick ou pode ser o Caio Paulista, que é um jogador fisicamente que aguenta bem e só vai jogar na quinta-feira contra o Palmeiras, né? Mendes. É possível, não é uma certeza que ele tire o Pablo Maia e preserve o Pablo Maia. Se fosse essa dupla de volante, ele não precisa nem jogar. Então, exatamente. Ruim? É muito frágil, né? Não, porém... Alisson. Eu acho que o Alisson vai jogar, não exatamente como o segundo, mas fazendo um trio no meio. Mendes, talvez mesmo o Pablo, embora quem tenha saído no intervalo contra o Palmeiras seja o Neves, fisicamente, o Pablo é o que aguenta o tempo todo. O Neves já vem com questões físicas, então talvez ele preserve. Então joga meio tempo cada um, né? Forma um trio, ou na verdade um quarteto. Eu tô achando que pode ser que fique Mendes, Pablo, Alisson, Rodriguinho, saindo o Rodrigo Nestor, por causa da questão física, porque o Bragantino... E aí, possivelmente, a dupla de ataque David e Juan. Ou seja, você pôs essa escalação e agora você está mudando toda ela. Eu fui isso há 2 horas. Eu fui isso há 2 horas. Parece político. Olha lá, os caras estão aqui me tirando sarro. Agora eu apurei aqui, ó. Tô aqui no As WhatsApp. coisas mudam. Peraí, então refaz o meio campo. Tem novidade de manhã aqui. Aí, ó. Faz o meio campo, então, por favor. Vamos lá. É possível que tenha um meio de campo, um quarteto, justamente pela força do Braga ser o meio campo. Então, o quarteto teria o Mendes no lugar do Neves. Isso é uma possibilidade. O Pablo, o Rodriguinho e o Alisson. E na frente uma dupla de ataque, Juan e David. Porque Luciano, Caleri e Alan Franco, que saíram machucados contra o Palmeiras, eles estão fora. Eles possivelmente estarão à disposição contra o Palmeiras. Mas eles não teriam condição de jogar, ainda mais contra o Bragantino. Então esses 3 estão fora. O Rafinha e o Arboleda, pela idade, pela sequência, eles não vão jogar em Bragança. E aí abre essa situação com o Belém jogar a primeira partida no comando do Dorival por exclusão de zagueiros. Não tem. São Paulo precisa... Nós precisamos de um benzimento aí forte, porque as coisas não estão legais, não. Toda partida, 1 ou 2 jogadores de fora. Há muito tempo, Dorival. Terrível.
O casamento entre departamento médico e o São Paulo parece ser eterno na visão do torcedor. Neste final de semana, o tricolor tem pela frente uma parada complicada, o Bragantino fora de casa. Desde o início da nova era do clube do interior, o São Paulo ainda não venceu em Bragança. Foram 5 jogos no Nabi Abichedi, com 4 vitórias do Braga e 1 empate. 7 gols do São Paulo contra 12 do Toro Louco. Este ano já teve confronto e o tricolor perdeu de virada para o Bragantino, chegando até perto de quebrar esse tabu recente. Na época, o treinador era Rogério Ceni. O tempo passou e mais um confronto acontece entre as equipes em Bragança. E você se pergunta o que é que isso tem a ver com o DM do São Paulo. Bom, são vários desfalques, mas também tem a possibilidade de uma reestreia no time. Os atacantes Caleri e Luciano, além do zagueiro Alan Franco, são os novos desfalques, que não deverão estar em campo nessa partida. A expectativa é ter esse trio no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras na próxima quinta-feira. Claro que a apreensão fica por conta do choque rei, mas o jogo deste final de semana também tem muita importância. O nosso torcedor aqui no Morumbi, todo mundo sabe que é difícil ganhar da gente. E também a gente sabe que jogar lá no estádio do Palmeiras é muito difícil também, com o apoio do torcedor deles. A gente sabe a força deles já tivemos resultado assim e tivemos problema lá. Mas assim, a gente sabe como é, a gente já está vacinado sobre isso. Mas como eu falo, não dá pra gente projetar uma coisa que tem tempo ainda. A novidade boa fica, bom, eu vou deixar o Dorival te dizer. Eu acho que o Alexandre está começando a ser inserido e eu espero que possa contar com ele o mais rápido possível. Talvez em Bragança, talvez no jogo seguinte. Mas possivelmente em aberto a possibilidade de Bragança. Nessa terceira passagem pelo clube, o novo camisa 12 do tricolor, Pato, já estará então entre os relacionados na partida. E agora fica a dúvida, começa ou não entre os titulares? E o time, vai ter descanso pensando no clássico contra o Palmeiras na Copa do Brasil ou vai com força máxima para quebrar o tabu? Se vencer, dependendo dos resultados dos jogos deste sábado, o São Paulo pode pular para o G4, objetivo do time na temporada do Brasileirão. Poupar ou não poupar? Eis a questão. E só o treinador pode quebrar a cabeça e responder a pergunta amanhã, pouco antes da partida, na busca de um embalo no momento crítico da temporada 2023. Bom, você perguntou pra mim, Arnaldo, Bragantino e São Paulo. Jogo também de quem tá na parte de cima da tabela, o São Paulo tentando chegar, o Bragantino em ótima fase, descansou a semana inteira. São Paulo teve a batalha contra o Palmeiras no meio da semana pela Copa do Brasil, perdeu jogadores desfalcados, deve ir com o time bem reserva. Então, portanto, eu vou dar as odds em seguida, meu palpite. Vitória do Bragantino paga 1,91, favoritaço aqui, hein? O empate paga 3,51. A vitória do São Paulo paga 3,96. São Paulo vive até um momento interessante, conseguiu ganhar do poderosíssimo Palmeiras a duras penas, ganhou outro jogo contra o Fluminense em casa, suado também, mas está muito desfalcado, né? E o Bragantino vem descansado e numa ótima fase, então eu acho que o Braga vence por 1-0, é o meu palpite. Mas eu quero saber o seu palpite nesse jogo, Arnaldo. Bragantino e São Paulo em Bragança. Palpita daí. São Paulo vai estar todo mexido, hein? Talvez ainda guarde alguns, além dos contundidos, guarde alguns jogadores para a partida de volta contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O Bragantino muito bem, é favorito o Bragantino para esse jogo. Se o São Paulo conseguir um empate, vai ser um grande negócio, vai ser uma coisa... mesmo. Mas tá na hora de garantir um empatezinho meio na marra. Como com gol de Pato. O Bragantino 1, São Paulo 1. Gostaram? Vários empates de 1-1 nesse palpite daí. Edu, cara, eu sou um cara privilegiado. Eu sou um cara privilegiado por todos os momentos que eu vi na minha carreira, por chegar onde eu consegui chegar. E assim, até hoje com 37, tá jogando no São Paulo. Acho que não existe prêmio maior que esse, né? Com 37, tá jogando uma equipe grande como é o São Paulo, meu clube de coração. Tô podendo me entregar o que o treinador e o que o torcedor quer dentro do campo, que é a vontade, que é a dedicação, que é a raça, entregando todos os jogos, todos os treinamentos. Então, assim, acho que isso pra mim já é um privilégio. Poder estar aqui com a idade que eu tô e ainda tá rendendo dessa forma, pra mim é um privilégio. Claro, ambição, como a gente pode falar que nunca tem como a gente estar satisfeito com a coisa. Claro que o jogador vitorioso, ele nunca está contente com o que ele já conquistou. O que eu conquistei foi maravilhoso, foi espetacular, vários títulos importantes, mas ficou para trás, né? Já deixa para a história, deixa para a gente ver depois que eu parar de jogar. Então eu quero conquistar um título pelo São Paulo, quero ser campeão aqui. Então essa é a minha ambição, esse é o meu projeto, esse é o meu plano, não só meu como da minha família toda, para a gente
terminar essa temporada aqui com o título. Acho que isso aí seria, acho que o maior prêmio para minha carreira, porque caminhando assim para o final, eu conquistar mais um título e com a camisa do clube Meu Coração, do meu time, acho que ia ser um prêmio maior para mim. Tapinha conversou com a gente, Glau, mas provavelmente ele não joga no final de semana. Ele vem de 2 jogos seguidos. São Paulo tá com a cabeça no Bragantino, mas também no Palmeiras na quinta-feira. Já é a volta da Copa do Brasil, da Copa do Brasil, decisão. Então, Rapinha, Arboleda, Gabi Neves, jogadores mais desgastados, podem ficar só no banco no final de semana. Vai depender muito do trabalho de amanhã. Agora, certeza, Alan Franco, Caleri e Luciano. Eles hoje não treinaram, o Caleri fez um treino parcial só com o grupo. Esses 3 serão preservados, não tem lesões constatadas por imagem, mas sentem dores. Caleri nas costas, Luciano na panturrilha e o Alan Franco na perna direita vão ser preservados no final de semana, aí para estarem inteiros contra o Palmeiras. A novidade, provável, não sei se vai estrear, é o Alexandre Pato, que deve ser relacionado para o banco pela primeira vez. O Pato tem 10 estreias na carreira, Gláucia. Só em 2 ele não marcou gols. Justamente quando ele estreou no São Paulo em 2014 e reestreou no São Paulo em 2019, ele passou em branco. Será que ele quer? Hora de falar sobre o São Paulo, que assinou nas últimas horas um contrato milionário com a Mubadala. Esse é um fundo governamental dos Emirados Árabes que está comprando os direitos de transmissão dos clubes ligados à Libra. O São Paulo e mais 15 times das séries A e B assinaram um contrato. O Tricolor vai ter direito a 257 milhões de reais. É o terceiro clube que mais recebe, ao lado do Palmeiras. Primeiro lugar para o Flamengo, que vai embolsar 316 milhões de reais. Segundo lugar para o Corinthians, 296 milhões. Depois aparecem o São Paulo e o Palmeiras com 257 milhões de reais cada. Na quinta colocação, Grêmio e Santos empatados com 199 milhões de reais cada. Os times que fecharam com a Forte Futebol estão recebendo menos do que Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Tricolor vai ter direito a 50% dessa grana, desses 257 milhões, quase 130 milhões de reais à vista, como um sinal. E aí, a partir da entrada dessa grana, o Tricolor entende que vai ter um fluxo de caixa bem mais confortável. Pessoal, a escalação hoje vai ser uma escalação bem mexida. O Palmeiras jogou com um time praticamente completo contra o Flamengo, né? Jogou bastante cara e empataram. Um bom primeiro tempo pro Palmeiras, um outro bom pro Flamengo. Quer dizer, tem aí seus caminhos. O Palmeiras não enfrenta seu melhor momento. Então quem sabe. Mas vamos voltar pro jogo de hoje contra o Bragantino. Tinha que dar um pitaco rápido sobre o Palmeiras, né? Porque é o foco. Porque tem questão financeira, tem questão de ser um campeonato que o São Paulo ainda não venceu, tem questão de ser uma vaga para uma semifinal e tudo mais. Não que no Brasileiro o São Paulo não tenha chance, mas no Brasileiro o São Paulo tá no meio lá. E pode mudar um pouquinho se vencer hoje o Bragantino, só que assim, como foi dito aí no vídeo, o São Paulo ainda não venceu o Bragantino desde que o time voltou à primeira divisão, tem muita dificuldade de jogar em Bragança Paulista. O Bragantino vem em um momento muito bom, o melhor da temporada, só com o torneio, então assim, tem todos os fatores contras, né? O fator a favor, o retorno do Pato, né? O Pato é relacionado, deve jogar, no sentido, deve entrar no jogo, não deve começar jogando, e São Paulo vai com um time muito jovem, né? Um time muito físico e um time que pode levar, até pelo número de desfalques, né? A escalação deve ser essa que foi apresentada, exceto eu acho que no lugar do Nestor talvez o Pablo Maia. Eu acho que o Pablo Maia ainda tem bala na agulha e fisicamente é melhor preparado do que o Nestor, a gente ser mais importante taticamente. Então seria Rafael, Nathan, Arboleda e Belém, Patrick, Alisson, Mendes, Pablo Maia e Rodriguinho, David e Juan. Não esquentem com um sinal de fundo que o meu filho está empolgado com o jogo do São Paulo Futebol Clube. Depois de uma rápida empolgação, dei uma parada aqui, um corte voltando aqui ao vídeo. O São Paulo vai com esse time bem mexido, porque tem que resguardar o pouco que tem para o jogo contra o Palmeiras, porque tem uma chance, né? Vencer o primeiro jogo é muito difícil vencer no Allianz, empatar no Allianz também, mas tem que acreditar até o último minuto dos próximos 90 minutos. Contra o Bragantino, o ideal é não tomar o gol no início, é fazer o gol, mas não fazer que nem a equipe do Rogério Ceni tomou uma virada em 3 minutos. Aquele jogo, o São Paulo tinha um jogo na mão, cara, pelo Campeonato Paulista. E se vencer, passaria o próprio Palmeiras no Campeonato Brasileiro e iria para 4º lugar, voltaria para o G4. Seria bem interessante. Vídeo que a gente no início rezava pelos 45 pontos, né? São Paulo chegaria a 24. Então, quem sabe? É um domingo aí pra gente ficar de olho nos movimentos da tabela do Brasileiro.
Ontem já vimos o Palmeiras, não foi dos melhores jogos, foi um bom tempo, contra um tempo superior do Flamengo. E não tem como, né? A gente vê o jogo do Bragantino, torce pelo São Paulo, porque assim, uma vitória daí ainda mais moral, num bom momento que o São Paulo vem passando. Porém, assim, o foco todo, o pensamento todo é pro jogo de quinta-feira, simples assim. Mas é um bom teste, porque o Bragantino é um time enjoado e em casa é um time muito difícil de ser batido, principalmente pelo São Paulo. Esperemos aí que essa maré de azar mude, o São Paulo consiga uma primeira vitória aí. Esses últimos 7 jogos seria o 8º, com a primeira vitória do São Paulo para quebrar de vez essa sina. E quem sabe com o gol de Alexandre Pato também, que já quebra a sina de vez, e aí por todos os clubes que ele estreou, ele vai ter marcado gol. Entendeu? Torcer pelo Pato independente, é o que eu acho. Eu não acho que tecnicamente ele é muito bom, tem que ver se fisicamente ele vai dar conta do recado. Informações dizem que ele está melhor fisicamente do que a sua última passagem. A preparação foi uma preparação longa, se você pensar bem do Pato. Mais de um mês aí, depois que ele se recuperou da lesão, treinando. Agora é ver como é que vai ser dentro de campo. Lembrando também que tem outros jogadores que ficaram no banco aí, que já não jogam há muito tempo, como o Wellington Moreira e Thales Costa, por exemplo. Então, assim, boas notícias. Erisson também. Boa, lembrei. Boas notícias, mas tem as más notícias, a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer com o Luciano, Alan Franco e Caleri. O Caleri que já treinou, pelo menos. E para fechar o vídeo, essa questão da entrada de recursos é importantíssimo. Esperemos que o Casares saiba fazer bom uso dele, a gente não entendeu? Principalmente pagando essas dívidas de curto prazo. Dar uma aliviada no caixa do São Paulo como um todo. Hoje o São Paulo tem uma dívida um pouco abaixo dos 600 milhões. Então se você pegar 130 só para pagar a dívida, você já ficaria abaixo dos 500 milhões, algo na faixa de 450 milhões, que ajudaria bastante, né? E torcer para o São Paulo continuar aliviando o seu caixa, melhorando o seu fluxo financeiro, para que futuramente ele possa disputar melhores jogadores, melhores contratações, ter melhores condições para disputar títulos, que é sempre onde o São Paulo esteve. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas novidades, nas notícias do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo domingo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.